Cristo. Amém e amém. Queridos, abra sua Bíblia, aproveitando que você está de pé, Atos capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura de uma história muito conhecida na Bíblia Sagrada. Nós vamos ler a história de Filipe e o eunuco. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26 para a nossa meditação, e nós vamos ler até o versículo 38. Atos capítulo 8, versículo de número 26. Se você tem Bíblia, compartilha com o irmão que está do seu lado, que não tem. Quem não tem Bíblia tem aqui na tela para você acompanhar, mas vamos todos ficar atento à leitura da palavra de Deus, que nos diz assim, verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Pode sentar, meu irmão. Eu li até o 40. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós invocamos o Teu nome, e fazemos isso, Senhor, porque dependemos inteiramente do Senhor. Tudo que nós fazemos, ó Pai, nós precisamos da Sua graça, do Seu poder, do Seu Espírito Santo conosco. Por isso nós oramos, ó Pai, porque Tu é a obra, Teu é o querer, Tu é a vontade, e nada nós podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Então nos ajude, Senhor, nos abençoe. Abençoe nessa noite, Senhor, a compreensão da Tua palavra. Abençoe nessa noite para que possamos sair daqui, ó Pai, mais rico da Tua graça, do conhecimento da Tua palavra e do aperfeiçoamento do Teu Espírito Santo. Seja conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse mês de janeiro, nós escolhemos como tema o Espírito Santo. No calendário litúrgico da Igreja Presbiteriana, nós temos o mês de janeiro como o mês que a gente dedica ao Espírito Santo, e por conta disso, nós falamos assim no nosso coração, né? Deus nos ajude para que em janeiro a gente possa estar falando sobre o Espírito Santo e possamos compreender esse tema tão importante. E o tema que nós escolhemos para todo o mês de janeiro é o Espírito Santo e a missão da igreja. E diante desse texto que nós estamos aqui lendo das Escrituras, nós vamos ver aqui uma clara demonstração da soberania de Deus na evangelização. Se nós estamos falando do Espírito Santo como executor da igreja nesse mês, se nós estamos falando
do Espírito Santo como aquele que dá poder à igreja, para que a igreja cumpra a missão. Então o livro de Atos, ele vai nos dar muita ferramenta para que a gente possa ouvir e aprender a respeito do que o Espírito Santo faz a respeito da igreja de Cristo. Então, nós vamos falar da igreja, nós vamos falar da atuação do Espírito Santo na igreja e a maneira como o Espírito Santo usa a igreja para que ela cumpra a missão. Então, esse é um texto que demonstra a soberania de Deus na evangelização. Filipe, ele estava num grande avivamento, ele é um dos diáconos que foram escolhidos, e ele estava num grande avivamento em Samaria, pregando a palavra de Deus, o poder de Deus sendo derramado naquele lugar, o Espírito Santo manifestando a sua presença, a ponto dos apóstolos irem para lá para ver o que estava acontecendo e orar por aquela gente e comprovar que o Espírito Santo estava sendo derramado para aquelas pessoas que eram marginalizadas pelos judeus. Havia inimizade entre eles, mas Deus está ali quebrando as muralhas de inimizade, quebrando as muralhas de separação. Primeiramente, o Evangelho quebra a muralha que separa nós de Deus. As muralhas de separação caem por terra. Nós agora temos acesso ao nosso Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo. E no livro de Atos nós vamos ver a universalidade da pregação do Evangelho. O Evangelho alcançando todas as pessoas. E propositalmente Deus vai alcançando aqueles que estão sendo marginalizados, estão apartados, estão distanciados, os samaritanos que era tão criticado, o samaritano que era tão, havia uma inimizade muito grande, porque eles construíram um templo fora de Jerusalém, tinham uma adoração própria, sacerdote próprio, não acreditavam em toda a Bíblia Sagrada, acreditavam somente no Pentateuco. Então era um povo muito complicado, mas que a graça de Deus alcança os samaritanos, mostrando que o amor de Deus está sendo derramado sobre todas as pessoas. E Filipe então é o homem que Deus usa para pregar a palavra de Deus naquele lugar. E ele vai para aquele lugar e um grande avivamento acontece em Samaria. No meio do avivamento, o que acontece? A Bíblia vai trazer esse relato para a gente. Quando um anjo se aproxima dele e vai dizer assim: dispõe-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E a Bíblia vai dizer que prontamente ele foi. A ordem de Deus para aquele homem era: dispõe-te. E no mesmo versículo vai dizer que ele se levanta e vai. Sai de uma cidade que estava avivada, sai. Se a gente pudesse comparar a uma igreja, era uma igreja que estava cheia, uma igreja que estava em festa, uma igreja que estava experimentando a graça de Deus. Aquele momento em Samaria era um momento único do derramamento do Espírito Santo sobre eles, mas Deus arranca aquele homem e vai mandar ele para uma estrada deserta. Ele vai para o lado meridional da nação de Israel, estrada montanhosa, estrada deserta, estrada perigosa, e a gente aprende aqui que o mesmo Deus que está se importando com as multidões, que está se importando com os samaritanos, é o mesmo Deus que também se importa com uma única pessoa. Ali havia um homem que precisava ouvir a palavra de Deus. E Deus, ele não se importa em tirar o Filipe, o principal evangelista daquele momento, tirar daquela cidade que estava cheia de gente e mandá-lo para um lugar deserto para encontrar um homem. Então nós vamos ver o Espírito Santo se envolvendo no ministério de Filipe e na vida de Filipe, porque nós vamos reparar aqui quando o Espírito Santo diz a Filipe. E o Espírito Santo diz a Filipe. Que coisa maravilhosa, irmãos. Anjo, Espírito Santo, milagre. Ele foi tirado de Samaria e levado para essa estrada de uma maneira miraculosa. São 60 quilômetros de distância. Deus leva esse homem para essa estrada, quando está passando exatamente naquele momento uma carruagem, e o Espírito Santo diz a Filipe. Aí a gente faz uma interrogação. Temos ouvido a voz de Deus? Temos ouvido a voz do Espírito Santo na obra de Deus? Estamos ouvindo a voz do Espírito Santo naquilo que a gente faz? Entende? Nós precisamos que o Espírito Santo seja realmente, de fato, o executor da obra de Deus. Porque o que nós vemos nos livros de Atos é o Espírito Santo regindo tudo. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o executivo da obra. E é Ele quem está direcionando, faz isso. Ele que impede
aqueles homens de ir para determinado lugar, impede Paulo de ir para a Espanha. É o Espírito Santo quem vai dizer, a voz do Espírito Santo dizendo: apartai-me a Paulo e Barnabé. Então, quando nós olhamos para essa realidade da igreja de Cristo, nós precisamos resgatar isso e pedir ao Senhor: Senhor, rege a nossa igreja, dirige a nossa igreja, que cada passo que nós dermos aqui, cada projeto ou cada intenção do nosso coração, seja a Tua voz nos direcionando. Nós não podemos fazer a obra de Deus estribado em nossa experiência, nós não podemos fazer a obra de Deus estribado no conhecimento humano, nós não podemos fazer a obra de Deus estribado, na força do nosso braço. Nós precisamos urgentemente ser conduzido pelo Espírito Santo para que a obra dele avance com êxito. Nós vamos ver aqui que Filipe foi escolhido, Filipe foi guiado, e ele foi guiado para alguém. O caminho da missão é sempre o caminho de nós encontrarmos pessoas. O caminho do Espírito Santo é sempre nos conduzindo a pessoas, para que a gente possa evangelizar, para que a gente possa falar, para que a gente possa ver a ação de Deus na vida dessas pessoas, nas casas, nas famílias. Quantas pessoas que estão escravizadas pelas drogas, escravizadas por essa cultura, escravizadas por essa sociedade terrível. Quantos jovens nós estamos vendo solapados e prisioneiros, de uma filosofia que a gente vê que é completamente contrária aos ensinos da palavra de Deus. Jovens que estão abraçando essas filosofias como se fossem verdades e estão vivendo longe do Senhor. Famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, e é necessário que a igreja de Cristo ela vá ao encontro dessas pessoas. Então a função do Espírito Santo é nos tirar muitas vezes de uma igreja que está avivada, para que a gente encontre pessoas pelas ruas. Vai encontrar um homem que está lendo a palavra de Deus, e aqui é outra lição que nós temos: aquele homem está com sede, aquele homem está lendo a palavra de Deus. E outro detalhe, ele é um etíope, ele é um eunuco, e ele na nação de Israel, ele não adorava a Deus plenamente por essa condição dele. A condição desse eunuco faz com que ele não tenha pleno acesso lá no templo de Jerusalém. Ele era marginalizado, tinha que ficar de fora, não podia adorar ao Senhor, não podia entrar no templo. Então era um homem que pela religião estava sendo marginalizado. Mas Deus vai lá e dá uma grande lição: é aquele homem que ninguém quer, que a religião está abandonando, que a religião está marginalizando, que o Espírito Santo vai buscar. Samaritanos, eunucos, pecadores. Jesus é acusado de comer com pecadores. Jesus é acusado por andar com pessoas de má fama. Aqueles fariseus não gostavam, mas Jesus está sempre saindo dos templos e indo ao encontro dessas pessoas, pelos desertos, no meio da multidão, pessoas que às vezes eram invisíveis, pessoas às vezes que não era conhecido de ninguém, que não era famosa, mas que Cristo está buscando. E aqui nós estamos encontrando o mesmo processo de Deus em busca de pessoas que estão lá no meio de uma estrada deserta, sem entender bem o que é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Filipe se aproxima e vai explicar àquele homem a palavra de Deus. Ele está lendo o profeta Isaías, e é bonito demais, porque o texto que ele está lendo está falando do próprio Messias, está falando de Cristo, vai falar de Cristo que foi levado como ovelha ao matadouro e como cordeiro mudo, e ele se interessa por essa palavra, quer ouvir sobre essa palavra, quer conhecer quem é esse homem que ele está lendo, e pergunta a Filipe no verso 34: peço-te que me explique a quem se refere, fala de si mesmo ou de algum outro? O mesmo Espírito Santo que conduz Filipe, que é soberano, o mesmo Espírito Santo que planeja cada detalhe na evangelização, o mesmo Espírito Santo que capacita pessoas para fazer coisas extraordinárias, está convencendo esse eunuco e colocando sede no coração desse homem, a ponto dele perguntar: quem é este? E a Bíblia vai dizer que Filipe vai falar sobre Jesus. Isso aqui me fascina.
A Bíblia diz no verso 35 que ele vai anunciar a Jesus. Filipe não vai dar aula de teologia, falando para aquele homem que ele não poderia adorar a Deus porque ele era eunuco. Filipe não vai falar ali sobre as regras que a religião judaica trazia como pressuposto para que alguém pudesse servir a Deus. O que Filipe vai fazer é anunciar a Jesus, anunciar a Cristo. Vai dizer para ele: sabe quem é esse cordeiro mudo? É Jesus. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe quem é esse cordeiro que mudo vai sofrer todas as coisas? É Jesus, porque Jesus foi aquele que foi massacrado, que foi vituperado, que os soldados bateram nele, tiraram o sangue nele, cravaram-lhe uma coroa de espinho e maltrataram Jesus. É ele, mas ele não abriu a boca. Sabe o que aconteceu, eunuco? Vamos aqui presumir que no diálogo de Filipe pode ter acontecido um diálogo como esse. Sabe o que aconteceu, meu amigo eunuco? Jesus Cristo, na hora que estava sendo perfurado, na hora que estava sendo cravado com os pregos, na hora que estava lá na cruz, Jesus disse assim: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. É uma ovelha muda, rendendo a sua vida, entregando a sua vida para que nós fôssemos salvos. E aí eu prego aqui para todos nós, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos estar cantando, para que nós pudéssemos estar louvando a Jesus. Foi isso que Jesus fez. Ele entrega a sua vida voluntariamente como um cordeiro, para tirar todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser apresentados diante de Deus como igreja do Senhor Jesus Cristo, como a igreja de Cristo na face da terra. Então, o que nós encontramos é a obra de Deus, a manifestação do Espírito Santo, conduzindo a obra missionária, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O Espírito Santo como instrumento, como aquele que, melhor dizendo, a igreja como instrumento do Espírito Santo na evangelização. Porque se nós encontramos aqui um Filipe sendo conduzido pelo Espírito Santo, Filipe nesse momento vai representar a cada um de nós que estamos aqui, porque nós somos a igreja de Cristo. A própria palavra igreja, ou como a gente conhece no original, eclesia, ela traz logo na sua palavra um sentido que é muito importante para todos nós, porque é a junção de duas palavras, ek e eclesia. Ek é fora, e eclesia ou kalel vai dizer o seguinte: chamado. Então a palavra igreja, ela traz no seu sentido os que foram chamados de fora, chamados com uma missão, chamados para servir. Então nós somos a igreja de Cristo que está aqui, que é instrumento do Espírito Santo para que a missão avance. Então a igreja é constituída por aqueles que foram convocados por Deus. Se você está aqui nessa noite, se você compõe a igreja de Cristo, você faz parte dos tais que foram convocados, assim como Filipe foi chamado, assim como esse homem foi arrancado de Samaria. Nós fomos arrancados do mundo para poder servir o Senhor. Então a igreja é o povo eleito de Deus. Se nós pudéssemos falar da igreja como uma dimensão política, nós iríamos dizer que a igreja seria formada por concidadãos dos santos, gente de todos os lugares, gente de todos os povos, gente de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos. Nós vamos ver que na própria saudação que nós encontramos no Novo Testamento, que é graça e paz, nós encontramos a junção de uma palavra grega e a junção de uma palavra hebraica. Graça, charis, paz, shalom. Por que Deus está usando duas palavras, uma grega e uma hebraica? Para mostrar que a muralha caiu, que agora Deus uniu em um só povo. Os povos agora estão unidos em Cristo. Não há mais separação, não há mais bárbaros, livres, gregos, judeus, homens, mulheres, escravos, livres. A Bíblia vai dizer que todos nós somos um só em Jesus Cristo. Então, todos nós, a parede de separação que havia entre judeus e gentios, Deus quebra, e nós fomos convocados, e agora nós somos cidadãos dos santos. Se a gente fosse falar numa dimensão doméstica, a igreja seria a família de Deus.
E esse é um símbolo que eu gosto muito de tratar da igreja como família de Deus, porque como família de Deus vai falar de intimidade, onde a igreja ela tem intimidade mutuamente, onde ela vive a comunhão, onde nós estamos juntos na família de Deus. Todos nós agora somos irmãos, não há mais separação, nós somos iguais, somos irmãos de Jesus Cristo, fomos adotados na família de Deus, e essa linguagem da adoção é muito importante no Novo Testamento. Então nós pertencemos à família de Deus. Se a gente fosse falar numa dimensão sociológica, como instituição, seria uma associação que se reúne com um único propósito. Como instituição, como uma denominação, cada denominação que está aí agora no Brasil, nos rincões do Brasil, tantas e tantas denominações que existem. Se a gente falar de a igreja nessa dimensão sociológica, como instituição, a igreja então é uma associação de pessoas que tem o objetivo de adorar ao Senhor. Por que nós estamos aqui? Se fosse fazer essa pergunta ao seu coração, por que você veio aqui nessa noite? Por qual razão você entrou por essas portas? Quem te trouxe aqui nessa noite? Você poderia dizer, foi o Espírito Santo. E o que você veio fazer aqui nessa noite? Você iria dizer, eu vim para adorar ao Senhor. São um grupo de pessoas que são associados para poder estar juntos numa adoração. E numa dimensão soteriológica de salvação, a igreja é povo de Deus. Deus é aquele que elege, é aquele que chama, é aquele que regenera, é aquele que justifica, é aquele que santifica, é aquele que preserva. Então tudo isso Deus faz através da igreja. O principal simbolismo que nós encontramos na Bíblia sobre a igreja como corpo de Cristo. E aí quando nós falamos de corpo de Cristo, presta atenção, é a totalidade dos seus membros. Todos os membros reunidos formam um corpo. Não existe um membro fora do corpo. Alguém que está sem congregar, alguém que está desigrejado, ele não é membro do corpo de Cristo mais. Eu sei que as pessoas não compreendem isso. As pessoas presumem assim, não, mas eu adoro a Deus na minha casa, eu não vou para a igreja, mas eu adoro em casa. Seria mais ou menos a mesma coisa, a gente arrancar um membro do nosso corpo, cortou o dedinho, botou ali em cima, ele não faz mais parte do corpo. O que vai acontecer com aquele dedo? Vai morrer, vai secar. Então quando nós falamos da igreja como corpo de Cristo, é a igreja na sua totalidade, é a igreja em comunhão, é a igreja que está junto de Cristo, permanecendo em Cristo, adorando a Cristo em comunhão, participando da comunhão. Aí nós somos corpo de Cristo. É o corpo que se movimenta porque tem vida. É no corpo de Cristo que o Espírito Santo habita, trazendo movimento. A maior característica de vida é movimento. Olha o que diz em Efésios, e nós lemos aqui nessa noite, ele vos deu vida quando nós estávamos mortos. Então o Espírito Santo nos dá vida, nos dá movimento, porque agora nós somos o corpo de Cristo. Por ser o corpo de Cristo, a igreja é a própria cruz, é a cruz que fala de renúncia, submissão e amor, porque ser corpo de Cristo, o modo de vida de ser da igreja é a própria cruz, porque Jesus, quando todos nós nos aproximamos dele, Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Então o que marca a igreja, o que traz como um simbolismo da igreja é a cruz, porque vai falar de renúncia, vai falar de submissão, vai falar de amor. Por ser corpo, o seu lugar de agir é o mundo. Nós fomos chamados por Deus, como igreja, fomos reunidos para poder a gente ir ao mundo. Ide e pregar o evangelho, ser-me-eis minha testemunha. Então tudo que Cristo realiza na igreja, todo o poder do Espírito Santo sobre a igreja é para que ela seja instrumento de Deus no mundo, e isso tem que ficar claro. Se a gente fosse resumir isso numa frase, nós diríamos o seguinte: a igreja é a operação do Espírito Santo. A igreja é o instrumento que Deus usa para manifestar a sua glória no mundo. A igreja é a agência de Deus no mundo.
A igreja é uma instituição constituída de eleitos que foram salvos e que tem agora a grande missão de evangelizar, de pregar o evangelho. Quando nós olhamos para toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a igreja é o povo que o Espírito Santo fortalece. Quando fala do derramamento do Espírito Santo, quando fala do revestimento de poder, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver homens tímidos, acovardados, fugindo, com medo das autoridades, mas que depois que recebe o poder de Deus, em Atos capítulo 2, nós vamos ver um Pedro se levantando e pregando a palavra de Deus, 3.000 pessoas se convertendo. Nós vamos ver aqueles homens diante do Sinédrio, sendo ameaçados, que tinham que parar de pregar a palavra de Deus, e eles vão dizer: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós vamos ver aqueles homens sendo presos e açoitados, e a Bíblia diz que eles saem alegre, regozijando, depois de serem açoitados, e vão dizer assim: nós estamos alegres, porque nós não nos achamos dignos de sofrer por causa de Cristo. Fortalecimento, poder, e como nós precisamos disso. Hoje nós estamos desanimando na nossa caminhada por questões menores. Nós estamos desanimando da nossa caminhada por lutas que estão nos sobrevindo, ou por às vezes algum problema que surge. Então nós precisamos desse fortalecimento do Espírito Santo, para que a gente não pare, para que a gente não desanime na nossa caminhada. Porque o que Jesus falou com cada um de nós, ouça bem: no mundo tereis aflições, e as aflições não podem nos paralisar, as lutas não podem nos paralisar, porque nós somos um povo que temos a promessa desse fortalecimento contínuo do Espírito Santo. O Espírito Santo fortalece a cada um de nós. Então, quando você olha para você, e você vê que as suas forças se esvaíram, que o seu ânimo se esvaiu, que o seu semblante decaiu, é a hora de você se aproximar de Deus e dizer: Senhor, me dê força para que eu possa continuar. Quantas vezes eu vou orar e me ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, não me deixe parar diante das lutas, não me deixe parar diante daquilo que vem para tentar, ó Deus, impedir que a sua obra seja feita. Nós temos lutas de dentro, como diz o apóstolo Paulo, nós temos lutas de fora, como disse o apóstolo, fortalecimento do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a igreja é o povo que o Espírito Santo guia. Em Atos nós vamos ver o Espírito Santo escolhendo, capacitando, transportando, como Filipe, teletransporte, 60 quilômetros, miraculosamente. É o Espírito Santo que aprova, quem desaprova, que traça itinerário. Só o Espírito Santo consegue fazer frente aos desafios que nós vivemos. Só o Espírito Santo consegue fazer frente à evangelização dos que estão perto e os que estão longe. Gente, cada vez nós enfrentamos mais barreira para evangelizar. Cada vez o mundo tenta colocar a igreja num cantinho. Quer que nós tenhamos uma fé privativa, onde a Duda não pode pregar de Jesus Cristo na universidade, onde um funcionário público não pode falar de Jesus nas repartições públicas, porque eles querem colocar a igreja numa caixinha, fé privativa, onde cada um tem a sua verdade, onde a verdade de cada um é que prevalece, o relativismo, e a gente vive nesse mundo, onde nós mesmos, como povo de Deus, estamos perdendo o fervor evangelístico. Nós não estamos conduzindo pessoas a Cristo, nós não estamos pregando a palavra de Deus, nós não nos importamos mais com as pessoas que estão lá fora, nós não choramos mais por aqueles que estão morrendo em pecado. Não dói mais no nosso coração, não dói mais na gente, porque nós precisamos que o Espírito Santo venha novamente passar a guiar os nossos passos e as nossas ações. E é um terrível pecado quando nós nos assenhoramos da noiva de Cristo.
Às vezes nós nos assenhoramos da igreja como se nós fôssemos os donos. Às vezes nós amamos a igreja de Cristo como se ela fosse nossa, e a noiva é de Cristo, não é nossa. Nós não temos nada aqui, nós somos somente servos de Deus. Nós somente pregamos a palavra de Deus e anunciamos a palavra de Deus. Nós somente criamos as estruturas e dela nós fazemos uso para que Cristo seja glorificado. E quantas vezes nós nos apaixonamos mais pela estrutura do que pela própria videira. E aí nós vamos estudar isso profundamente na escola dominical, quando a gente vai falar da treliça e da videira. A treliça é necessária, mas para que a videira cresça, a videira são vidas. E quantas vezes nós nos apegamos muito mais à treliça do que a própria videira, do que as pessoas que carecem ouvir de Jesus Cristo. Então, meu irmão, dessa maneira, cheia do Espírito Santo, a igreja não morre. A igreja, como operação do Espírito Santo, é um instrumento que o próprio Espírito Santo vai usar na evangelização. E como ele faz isso? A Bíblia está cheia de fatos sobre isso. Porque, por exemplo, na evangelização, é o Espírito Santo quem capacita o pregador no Evangelho. Nós vamos ver Paulo dizendo para a igreja de Tessalônica, ele vai dizer o seguinte: porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo. Não é palavra, não é intelectualismo, não são palavras difíceis, não são canudos teológicos, embora que tudo isso seja ferramentas somente, mas Paulo vai dizer que ele vai pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, e só quem capacita o pregador para que pregue a palavra no poder do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo quem providencia dons para o ministério da igreja. 1 Coríntios vai dizer para a gente que um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo os dons como lhe apraz a cada um individualmente. Efésios vai trazer uma lista de dons quando ele fala, e ele deu uns para apóstolos. Apóstolos nos dias atuais, o que a gente tem de mais próximo são missionários, que vão para terras distantes, que vão lá enfrentar perseguições terríveis. Efésios vai dizer que ele deu outros para profetas. Profetas na Bíblia, no Novo Testamento hoje, são pessoas que vai pregar a palavra de Deus confrontando os nossos pecados. Deu outros para evangelista, é aqueles que vão evangelizar. E como nós precisamos de evangelistas dentro da igreja, e aqui não está falando de dons ministeriais não, está falando de capacitação para que a obra de Deus avance. Evangelistas, pessoas que gostam de evangelizar, que amam evangelizar, e aqui na igreja nós vemos pessoas que amam fazer isso. Nós temos pastores e mestres, e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que distribua dons na nossa igreja, que levante pessoas capacitadas na igreja, instrumentos de Deus na igreja, pessoas com dom de socorro. Sabe o que é o dom de socorro? É pessoas que amam ajudar as pessoas que estão precisando, dom de servir, sabe? Então que o Senhor dê dons para a nossa igreja, que capacite. Eu já disse aqui para vocês que eu esqueci agora o nome do autor, mas ele diz o seguinte, que a grande tragédia da igreja é a falta de dons, e a gente precisa dos dons sendo renovados na nossa igreja, aonde um vai fazer uma coisa, onde o outro vai fazer outra, e a gente vai sendo edificado e nos edificando mutuamente para a glória de Deus. É o Espírito Santo quem concede intrepidez na pregação, uma pregação confrontadora, aonde hoje em dia muita gente tem medo de pregar. Nós vamos ver no livro de Atos, os apóstolos pedindo ao Senhor, nos concede intrepidez para que a gente fale de Jesus. Nós precisamos. É Ele quem abre as portas da expansão do reino, é Ele quem vocaciona missionário, é Ele quem dirige missionário. Então, quando nós olhamos para todo o livro de Atos, é o Espírito Santo que atua na igreja. Então, a igreja instrumentalizada pelo Espírito Santo, ela pertence a Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
A igreja instrumentalizada pelo Espírito Santo, ela pertence a Cristo, porque a Bíblia vai dizer que Cristo a comprou com o seu próprio sangue. Foi o sangue de Jesus Cristo quem nos comprou. Nós estamos aqui porque fomos comprados por bom preço. Paulo vai dizer isso: fostes comprados por bom preço. E não foi com preço de sangue de bodes ou carneiros, mas foi preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A igreja instrumentalizada pelo Espírito Santo, que pertence a Cristo, é povo dirigido por Deus, porque lá em Atos vai dizer que ela crescia no temor do Senhor. Então, nós temos hoje uma igreja que ela serve ao Senhor porque ela pertence a Cristo, porque ela é cheia do Espírito Santo. E se não for assim, nós vamos ser somente uma instituição, uma organização, e vamos deixar de ser organismo. Instituição é algo sem vida, organismo é algo vivo. A igreja então tem que ter esses dois lados. Ela é uma instituição, porque ela tem CNPJ, ela tem nome, ela tem ordem, ela tem decência, mas também ela tem que ser um organismo, ela tem que ser viva. Então, para concluir o que eu quero falar nessa noite, a igreja cheia do Espírito Santo tem uma vocação missionária. Ela tem que ser missionária, porque a partir do momento que ela deixa de evangelizar, ela deixou de ser uma igreja evangélica. A partir do momento que ela perdeu o fervor missionário, ela está deixando de cumprir a sua principal missão. Então ela tem uma vocação missionária. Segundo lugar, ela tem responsabilidade missionária, porque em todo lugar nós vamos ver Cristo nos exortando: ide pregar o evangelho, ide fazer discípulo, ser-me-eis minha testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins do mundo. A evangelização para a igreja, ela tem que ser considerada como um encargo sagrado, irmãos. É a principal missão de todos nós que estamos aqui. Entenda isso. Nós cultuamos a Cristo, nós adoramos ao Senhor, e esse tripé não pode faltar. Não existe uma igreja que ela não tenha esse tripé: adoração, edificação e a evangelização. Ter zelo missionário voltado para Cristo. Então, eu encerro aqui nessa noite dizendo que é o Senhor quem vocaciona a igreja, é o Senhor quem separa cada um de nós para evangelizar, é o Senhor quem leva os evangelistas aos evangelizados. Nós vimos isso em Filipe, e é fundamental na evangelização reconhecer a soberania de Deus, no Deus Trino, na vocação da igreja, na ação da igreja e na salvação do pecador. O único quem convence o homem, o único quem salva é o Espírito Santo. Todo o Novo Testamento, qualquer pessoa que se aproximou de Cristo, foi uma atuação do Espírito Santo. E até hoje, e até a volta de Cristo, nós nos arrependemos por causa do Espírito Santo. Nós confessamos a Jesus por causa do Espírito Santo. Nós sentimos o desejo por Cristo por causa do Espírito Santo. Então veja como nós não podemos ter uma vida vazia do Espírito Santo. Nós temos que buscar ao Senhor, buscar a Deus com toda a nossa força, para que Ele nos abençoe. Então, que o Senhor Jesus fale ao nosso coração, que Cristo desperte a sua vida, que Cristo seja o grande centro do seu coração, seja o desejo da sua alma, e que o Espírito Santo nessa noite possa instrumentalizar essa igreja para que a gente possa cumprir a missão a qual Ele nos chamou. Amém? Então, ore comigo e vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra que Ele nos concedeu nessa noite. Pai bendito, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, pelo que o Senhor nos concedeu nessa noite como direcionamento. Aprendemos sobre a igreja como instrumento do Espírito Santo. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, fomos chamados das trevas para a luz, e nós agora queremos fazer parte dessa família, Senhor, desse corpo, cada vez mais integrado, interagindo, trabalhando, servindo, amando até a sua volta. Então que o Teu Espírito Santo nessa noite nos faça compreender que nós somos corpo e que nós não podemos viver à parte, temos que estar juntos, temos que permanecer em Cristo, temos que nos unir para poder Te servir
de modo com que o nome de Cristo seja glorificado. Ajuda essa igreja para ser uma igreja evangelizadora. Ajuda essa igreja para que essa igreja seja uma igreja missionária. Que em pouquíssimo tempo, Senhor, nós possamos, ó Pai, estar aqui relatando os milagres do campo missionário, cuja essa igreja participa, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta aqui pessoas cheias do Teu Espírito Santo, levante pessoas capacitadas com os dons. Nós precisamos de trabalhadores para a Tua seara, nós precisamos de gente ajudando, nós precisamos de gente empenhada, nós precisamos de gente dedicada. Traz os trabalhadores, ó Espírito Santo, para que essa obra possa avançar e o Teu nome ser engrandecido. Que nessa noite nós possamos, ó Pai, sair daqui com essa certeza. É a Tua voz que continua a clamar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E que nós possamos todos juntos dizer: eis-me aqui, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém.